A arte de não agradar. O conto desta semana é sobre Seba. Ele trabalhava com barro. Era oleiro, mas na verdade tentava ser um médium. Um tradutor ansioso dos desejos fantasmas que povoavam seu estúdio. Cada peça que criava era um eco do que imaginava que os outros queriam ver. Até que uma crítica banal e um elogio contraditório o esmagaram no vazio de paralisia. Ele havia parado de ouvir o barro para tentar decifrar o vento, mas os ventos sempre mudam de direção. A oficina de Seba cheirava a terra molhada e solidão. Era um cheiro que deveria ser de concentração, de mão e matéria em colóquio íntimo, mas há anos passara a ter o aroma de um tribunal. Cada peça que saía de sua roda não era julgada primeiro por seus olhos, mas pelos olhos fantasmagóricos de todos que poderiam vê-la. O cliente do mês passado que torceu o nariz para um tom do esmalte de acabamento. A mulher que suspirou ao ver um vaso largo e disse que parecia tão acolhedor. O colega que mencionou de passagem que formas assimétricas estavam em alta. Eram fantasmas, mas eram deuses também. Deuses volúveis e contraditórios, que marcavam a régua do sucesso de Seba, mas também ditavam o seu próprio humor, o ritmo de seus batimentos cardíacos e a sanidade de seus dias. Ele, Seba, mais do que um oleiro, era um médium, ou tentava ser. Era um tradutor ansioso dos desejos alheios que ele nem mesmo ouvia direito. Apenas pressentia na atmosfera. O convite para a exposição Primavera das Artes deveria ter sido um ápice, uma consagração. Para Seba, foi a sentença de um novo tipo de tortura. Junto ao papel elegante, vinha uma nota do curador. Apreciamos muito a sua linha orgânica. Para esse evento, talvez explorar cores um pouco mais vibrantes. Um contraponto interessante. A frase, talvez explorar, ficou rodando na mente de Seba, como um besouro preso. Era uma sugestão? Uma ordem sutil? Uma crítica velada à sua paleta terrosa, a qual ele considerava sua assinatura? Por uma semana, ele foi um ping-pong de emoções. A raiva dizia, ele não entende nada, quer cores de vitrine de shopping. O pânico sussurrava, e se for isso que o mercado quer? E se meu estilo for apenas medo de ousar? A oficina se encheu de esboços em papel. Vermelhos gritantes, amarelos solares, que lhe pareciam uma traição ao próprio barro. O barro, em blocos cinzentos ao canto, observava mudo. O incidente que despedaçou de vez seu frágil equilíbrio foi banal. A senhora Beatriz, uma senhora que comprava pequenos cachepôs, entrou e pousou os olhos em um vaso antigo, de um período em que Seba tentara, em sua opinião, fracassara, em fazer algo mais decorativo. Que maravilha! Ela exclamou com as mãos no peito. Isso sim tem vida. Diferente dessas coisas pesadas e sérias que você anda fazendo. Era tudo o que Seba precisava ouvir. A intoxicação foi imediata e avassaladora. A dúvida do curador se dissipou. Esta era a pista. A senhora Beatriz, aquela mulher simples, tinha visto a verdade que ele e o curador pretensioso haviam ignorado. O êxtase da validação era um dilúvio. Ele abriu caminho entre os novos esboços vibrantes, agora desprezíveis, e mergulhou de cabeça na criação daquele estilo antigo, aquele que considerava inferior. Por 3 dias trabalhou num frenesi eufórico. A oficina se encheu de peças retorcidas, cheias de enfeites aplicados e esmaltes brilhantes. Ele já via a plaquinha na exposição, fase renascida de Seba.
No quarto dia entrou o jovem Ricardo, um estudante de artes que às vezes dava palpites. Ele olhou para a nova produção. Sua expressão era neutra. Sebá esperava, o coração um tambor. Disse Ricardo, pegando um vaso com arabescos. Parece retrô, mas um retrô sem ironia, sabe? Como se você estivesse tentando agradar alguém. E deu um leve sorriso, que poderia ser de pena ou de simples observação. O mundo de Sebá desabou. O sorriso do rapaz congelou no ar, transformou-se em uma lâmina. O frenesi virou pó na boca. A euforia do elogio revelou-se uma mentira, e a crítica, uma verdade incontestável. Se antes ele estava dividido entre duas vozes externas, agora estava esmagado por um vácuo. Todas as direções estavam erradas. Todas as opiniões, armadilhas. Ele se sentou no banco, no meio do caos de peças brilhantes e barro seco, e paralisou. Literalmente. Seus membros pesavam toneladas. Seus olhos fixaram um ponto na parede onde a umidade fazia uma mancha que lembrava vagamente o contorno de um pássaro caído. As horas escorreram. O barro nas bancadas começou a rachar nas bordas, a perder sua umidade vital, a tornar-se outra coisa, terra morta. A paralisia durou até que o desespero silencioso se transformou em uma necessidade mecânica, limpar. Talvez o movimento das mãos, sem propósito criativo, pudesse desemperrar sua alma. Ele começou a recolher ferramentas, a varrer o pó de barro seco. Então, no fundo de uma prateleira poeirenta, sua mão tocou uma aspereza familiar. Puxou para a luz. Era o seu primeiro vaso. Aos 15 anos, nas férias na casa do avô, brincando com barro no riacho. A peça era grotesca, assimétrica, com uma parede mais fina que a outra, rachada no forno caseiro, sem qualquer esmalte. Um fracasso completo, mas ao tocá-la, uma memória não visual inundou-o. A memória de um calor de tarde, do cheiro de limoeiros, do som do riacho e, sobretudo, a memória de um estado, a completa absorção. Desta vez, o vaso não ocupava sua mente. Havia tão somente o barro cedendo, resistindo, dialogando com a pressão de seus dedos inseguros, mas totalmente presentes. Não havia plateia, nem avô, nem cliente, nem curador. Só ele e a matéria. Ele olhou da peça torta para as peças brilhantes e mortas da oficina. Olhou para suas mãos, cobertas de lama seca e poeira de expectativas. Percebeu com um choque que o espaço normalmente ocupado por um pensamento tinha uma nova inquilina, uma nova sensação física, no estômago. Ele havia terceirizado sua motivação, parara de ouvir o barro para tentar decifrar o vento. E o vento, por definição, muda de direção. O prazo era uma espada sobre sua cabeça. Mas o pânico agora apresentava-se de uma forma nova e instigante. Diferentemente do medo do julgamento alheio, agora mostrava-se com uma tensão mais profunda e mais quieta. O medo de nunca mais ouvir aquela voz única, a do diálogo entre a sua intenção e a resistência do barro. De nunca mais habitar aquele silêncio cheio de significado que conhecera aos 15 anos. E então fez algo. Fechou a porta da oficina com uma chave que rangia. Desligou o telefone, não sem um frio na espinha, e com uma determinação que vinha de um desespero último e não da coragem, mergulhou na escuridão. A escuridão foi total. Sentimento estranho da perda da noção espacial e temporal. Por um instante, foi só o vazio. O ruído de sua própria respiração ofegante. Então, suas mãos, abandonadas à própria sorte, se moveram.
encontraram o bloco de barro úmido no centro da roda. Ligaram o motor, um zumbido baixo e constante. No escuro, ele era apenas um corpo e um tato. A visão, o sentido que ligava o mundo das aparências e dos juízes, estava anulada. Ele não podia ver se a forma era bonita, se seguia uma tendência, se agradaria os juízes, se agradaria o curador ou a senhora Beatriz. Só podia sentir. Sentir a umidade fresca, a argila deslizando, a pressão necessária para elevar uma parede, o ponto exato onde a resistência ameaçava desmoronar tudo. Suas mãos, livres dos olhos críticos de seu próprio dono, começaram a se lembrar. Lembraram de um conhecimento anterior às palavras. O barro deixava de ser um meio para um fim, uma peça para ser admirada. Era um fim em si mesmo. A conversa era a obra. Ele trabalhou assim por horas, mergulhado naquele rio negro e silencioso. O tempo perdeu a sua medida externa. Só existia o ciclo da roda, o feedback tátil, o ajuste mínimo nos dedos. Quando finalmente, com os músculos doendo, as pontas dos dedos dormentes de sensibilidade, ele desligou a roda e ligou a luz. A luz da lâmpada o cegou por um momento. Diante dele, na roda, havia uma peça. Não era nada do que ele planejara para a exposição. Não era vibrante, não era retrô, não era perfeitamente simétrica, nem intencionalmente assimétrica. Era baixa, larga, com uma curvatura que surgia da base, como uma lenta exalação. A superfície onde seus dedos tinham dançado no escuro mostrava as marcas do processo, o registro do diálogo e suas imperfeições não disfarçadas. Era sólida, silenciosa, tinha, acima de tudo, uma presença física que parecia emanar uma verdade material, acima de conceitos oscilantes, vacilantes. Ele olhou para ela e não soube se era boa. A pergunta não trouxe consigo uma ânsia febril por resposta. A pergunta simplesmente era, flutuou no ar e se dissolveu, porque era irrelevante. O que importava estava feito, o reencontro com aquele lugar quieto, tátil e soberano dentro dele. Levaria essa peça para a exposição. Na galeria, sob a luz fria dos spots, a peça de Sebá parecia uma estranha entre as outras. O curador se aproximou, as mãos nas costas, o rosto inescrutável. Ele circundou a peça 1, 2 vezes, franziu a testa. Sebá observava e notou algo novo, um espaço entre ele e a reação do homem. Um espaço de ar quieto. O comentário não subia direto à sua cabeça, intoxicante, nem descia a seu estômago, paralisante. Ficava ali, suspenso, para ser observado. É diferente, disse finalmente o curador. Parou, buscando a palavra. Tem uma presença sólida, inesperada. Antes, Sebá teria engolido a palavra presença como um elixir, ou teria se debruçado sobre inesperada, como uma crítica. Desta vez, ele apenas concordou. Sentiu a verdade simples brotando daquele mesmo lugar quieto. Ela veio do barro, disse Sebá, sua voz soando estranha em seus próprios ouvidos, mas clara. Não da minha cabeça. O curador olhou para ele intrigado e depois de um momento acenou com a cabeça, um gesto que não era de total compreensão, mas de aceitação. Sebá virou-se e deixou a peça ali, sob a luz, a sós com os juízes potenciais. Caminhou em direção à saída da galeria. Lá fora, uma brisa noturna agitava as folhas das árvores. Ele sentiu o ar no rosto.
O vento, que antes era um tirano, agora era apenas vento. E dentro dele, no lugar do turbilhão de vozes, havia um núcleo, mudo e denso, como o barro úmido no centro da roda. O que poderia ter sabor de conquista, de vitória, era a palpável e libertadora redescoberta de um centro de gravidade, silencioso, à prova de ventos. Essa história agora é sua. Ela mora onde moram todos os contos da Casa 12, no espaço entre o que se conta e o que se cala. Se ela ecoou em você, curta e compartilhe este episódio com alguém. Afinal, algumas histórias só se completam quando são passadas adiante.